Você pode se sentar, mas nesse mesmo espírito de adoração. Ah, Jesus. Deus faz as coisas de maneira muito particular, não é? Muitas vezes aconteceu de eu estar vindo aqui para ministrar e eu senti a presença de Deus na estrada. Teve momentos de eu chegar na porta da igreja, entrar e sentir a presença de Deus muito intensa. Hoje Deus fez de uma maneira diferente, pelo menos comigo. Ele veio, gente, de uma maneira muito intensa durante o louvor, mas muito intensa mesmo. Dava para sentir como se um portal estivesse aberto aqui. E o céu e a terra estivessem conectados. E esse tipo de coisa, gente, que Deus nos presenteia, isso é algo para a gente se alegrar profundamente e para nós usufruirmos. A presença dEle nos alimenta, a presença dEle trata conosco. Amém? E eu quero que você continue nesse mesmo espírito, para que você possa escutar aquilo que o Senhor tem para falar nessa manhã. Amém? Eu costumo falar nas nossas células em São Paulo, como a gente está numa cidade que fica uma região mais alta e muito úmida, né? Então geralmente São Paulo tem uns climas bem loucos assim, embora antigamente ele fosse conhecido como São Paulo da Garoa, né? Terra da Garoa, hoje já não é mais tão assim, mas enfim, chega aquela sexta-feira que a gente tem célula, é uma sexta-feira que está fria, que está chuvosa, e aqueles que vêm para a célula falam assim, olha, hoje a gente está vendo quem é crente mesmo, que eu estou vendo os corajosos estão aqui, amém? Porque realmente a gente se deslocar nesse momento, quando está chovendo, quando está frio, quando a gente tem vontade de ficar somente em casa, amém? Então glória a Deus pela sua vida, mas glória a Deus pela sua vida também, que nos assiste pela internet, que o Senhor Deus te abençoe, que a mesma unção que está sobre esse lugar venha sobre a sua vida também, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Queridos, eu trouxe essa ministração na semana passada na nossa célula, e o que era, no primeiro momento, eu precisava cumprir, né? Ou seja, precisava trazer uma instrução da parte de Deus, e eu não tinha entendido especificamente o que o Senhor queria falar, e a gente trouxe essa ministração, e no começo da célula eu perguntei para as pessoas assim, vocês têm lido a Bíblia? Vocês têm lido, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos? E vocês veem os milagres e manifestações sobrenaturais de Deus naquele tempo? Você acredita que aquilo era só para aquele tempo? E se você acredita que é para esse tempo também, eu queria te fazer uma pergunta, por que nós não temos visto isso? Por que nós não temos visto uma manifestação sobrenatural de Deus, como os antigos viram? E eu fiz essa pergunta e eu vou falar para vocês que eu tenho várias conjecturas na minha cabeça, mas assim, a gente deixou uma pergunta no ar. Por que será? Será que falta fé? Será que falta posicionamento? Será que falta alegria no Senhor, sabe? De saber que nós pertencemos a Ele. Mas enfim, nós ministramos a célula, gente, e já tínhamos terminado o tempo de oração e tudo, e fomos para o nosso tempo de comunhão. Crente gosta muito de comer, não é verdade? Crente não bebe, mas come bem, né? Come gostoso. E a gente estava nesse tempo de comunhão e, gente, um milagre aconteceu no meio da comunhão. Uma senhora de mais de 90 anos, não é? De 90 anos, que já tinha vista muito ruim, ela já não enxergava, ela olhava para o rosto de uma pessoa, havia só um borrão, e ela não conseguia mais enxergar cores. E a gente estava conversando e de repente ela ficou assustada, sentada, conversando com uma das nossas discípulas, né? E ela começou, eu estou te enxergando, e ela, até a moça que estava lá ficou assim, mas, eu sei, eu estou aqui, eu sei. Tipo, ela não estava entendendo, e a gente não sabia que ela tinha esse problema. Eu falei assim, eu estou enxergando, eu estou vendo os seus olhos, que antes era só um borrão, eu estou começando a ver. E aí ela, na hora que ela estava saindo assim, porque isso foi bem no finalzinho, gente, foi algo assim, sobrenatural. Eu instalei uma luminária num corredor que tem lá no condomínio, e aí a luminária era para ser branca, gente, mas ela estava com um defeito, e o branco não estava funcionando, ficava rosa. Aí eu coloquei no verde, porque aí pelo menos parece que é tipo, tem jardim, né? E ela passou por essa lâmpada e falou, é verde a lâmpada, e o pessoal ficou assim, extasiado, gente. Entenda, nós não estávamos orando pela cura de ninguém, nós não estávamos buscando a Deus, Senhor, faz alguma coisa aqui, e Ele se manifestou com poder. Amém?
Então, gente, eu vou falar para vocês que eu fiquei com algumas expectativas. E a gente tem que ficar com algumas expectativas. Não é possível que a gente vai chegar na presença do Senhor e não vai ter nenhuma expectativa. Eu falei, o que será que o Senhor vai fazer hoje, então? Amém? E eu estou falando isso para você, estou dando esse testemunho para você, porque eu creio que Deus quer que haja uma transformação nas nossas vidas a partir dessa manhã. Que nós vamos num lugar realmente mais profundo com Ele do que nós fomos até agora. E nós começamos a experimentar o sobrenatural que talvez não experimentamos até agora. Amém? Você está comigo? Você deseja isso? Sabe, as coisas de Deus, Ele coloca diante de você, mas é você quem tem que ir lá e se apropriar. É você que tem que ter o desejo. Eu quero mais. Amém? E hoje a gente vai falar sobre uma palavra que é muito pertinente para os nossos dias, que fala sobre a promessa do Espírito. E eu queria começar lendo com vocês o texto que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 49. Ele é bem conhecido, e a palavra do Senhor diz o seguinte: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu tomei a liberdade de trocar algumas palavras desse texto e trazer do original do grego, para que a gente pudesse ter um entendimento um pouquinho mais profundo. Amém? Então eu vou ler para vocês agora, trocando algumas palavras-chave que são importantes para a compreensão daquilo que Deus está falando conosco. A primeira coisa que ele começa é quando ele fala, e eis que sobre vós, na verdade se eis, é olhe com um ponto de exclamação, do tipo, é muito importante, pare o que você está fazendo, preste atenção, olhe, não é apenas ver, é você entender aquilo. Sobre vós eu ordeno a partida, ou seja, havia alguma coisa preparada lá no céu que precisava ser enviada, então ele preparou e ordenou essa partida. E aí quando fala da promessa de meu Pai, essa palavra no original é proclamação. Proclamação, gente, significa você declarar em alta voz, e essa declaração que você está fazendo, imagine como foi, por exemplo, a proclamação da República na nossa nação. Então alguém foi lá e gritou e falou, estamos extinguindo a monarquia, estamos começando a República. Então imagine que Deus estava proclamando um tempo novo, só que não é um homem falando, é o Senhor Deus, o Criador. Ele estava falando, eu estou proclamando um novo tempo. O que era daqui para trás é uma coisa, daqui para frente será outra. E aí ele fala, né? Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais vestidos. E essa palavra revestidos no original é como se você fosse vestir uma roupa. É alguma coisa que vai ser colocada e vai cobrir você inteirinho. E aí termina falando de poder. Essa palavra, gente, poder no original é dunamis. Talvez quando você pensa em dunamis, você lembra, por exemplo, de dinamite, que é a mesma raiz da palavra. E essa palavra dunamis, ela vem de dunamai, e dunamai significa ser capaz, ou ter habilidades, né, e recursos que são próprios de alguém, ou seja, não é seu. Vocês vão ser vestidos de poder. Esse poder não é de vocês, mas é de alguém. Amém? Quando eu penso nessa questão do dunamis de Deus, no dia que eu estava ministrando na célula, Deus me deu uma visão com relação a alguma coisa que a gente possa comparar. Então eu comecei a me lembrar do Sol. O Sol, o nosso astro aqui que nos ilumina, que nos dá calor. Gente, nós estamos uma distância do Sol perfeita para que a gente possa aproveitar o melhor que ele tem para nós. Mas essencialmente, gente, o Sol é uma grande bola nuclear no espaço, de uma dimensão inimaginável e de temperaturas que os cientistas estimam, mas ninguém sabe. Sabe, o Sol é tão poderoso que se você chegasse na metade do caminho entre a Terra e o Sol, você já tinha virado pó. Esse é o poder do Sol. Agora você imagina, quando o homem quis criar coisas destruidoras aqui, e infelizmente a criatividade do homem para certas coisas é terrível. A primeira grande arma de destruição em massa criada foi a bomba atômica. Não satisfeitos com isso, eles criaram uma bomba, né, um dispositivo de destruição mais poderoso ainda, na qual usa uma bomba atômica como um estopim para criar uma explosão ainda maior. Chama-se a bomba de hidrogênio. Só teve
uma nação de malucos que fez uma bomba de hidrogênio para explodi-la e fez o teste. Foram os russos, não sei se vocês conhecem essa história. Essa bomba explodiu a mais ou menos uns 700, 800 quilômetros da costa. E no momento da explosão, os vidros das casas trincaram-se todos. A 800 quilômetros, gente. Então você imagina essa fonte de poder e de energia que o homem criou, incomparável, por exemplo, perto do Sol? Está conseguindo entender o que eu quero dizer? Agora imagine que esse poder habita dentro de cada um que tem o Espírito Santo. O poder de 1000 sóis, muito mais do que isso. Gente, eu estou fazendo uma comparação para a gente tentar chegar em algum lugar, porque é tão grandioso e tão imensurável, que eu não tenho como trazer uma comparação para vocês que fique fidedigna. Mas o que eu quero explicar para você é que o poder que habita dentro de todo aquele que ama o Senhor é um poder imensurável. Eu quero falar sobre o poder de Dunamis em duas passagens nas Escrituras. Primeiro eu quero usar uma que está em Mateus 13, 58. E a palavra do Senhor diz assim: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Não sei se você se lembra dessa passagem. Jesus estava ministrando na sua cidade, em Nazaré. E as pessoas olharam para ele assim: mas esse aí não é o filho do carpinteiro, não é filho de José? Quem é ele para vir aqui e falar que é o Messias, que faz milagres? Então, por causa da incredulidade, eles não puderam. Jesus não fez muitos milagres lá. Mas essa palavra milagres, no original, é dunamis. Dunamis. Mateus 25, 12 diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu, vocês lembram da parábola dos talentos? Só que o que a gente muitas vezes não entende, porque a gente está lendo no português já traduzido, é que essa palavra capacidade que está escrito aí, é dunamis. E é interessante porque você consegue discernir que aqui o Senhor Deus estava distribuindo talentos, não era para qualquer um, estava distribuindo talentos para quem tem dunamis. E a gente sabe que alguns aqui prosperaram em multiplicar, e teve um que pegou o seu dunamis e enterrou. Em nome de Jesus, não enterre o dunamis na sua vida. Não enterre esse dunamis. É muito precioso o que nós recebemos. Amém? Você tem que pegar esse dunamis e fazer com que ele saia, extravase da sua vida. Tem que extravasar para tocar em tudo que está à sua volta. Nós muitas vezes falamos sobre o Espírito Santo, mas a gente tem, eu imagino, pelo aquilo que o Senhor está falando comigo, que a gente tem pouco relacionamento com Ele. Temos pouco entendimento do que é a pessoa do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Sabe, o Espírito Santo de Deus não é como funcionava no Antigo Testamento, que ele vinha de vez em quando sobre algumas pessoas para eventos específicos. Ele habita dentro de você. E se ele habita dentro de você, significa que ele vai com você para o trabalho, ele vai com você para a academia, ele vai com você para o restaurante, ele vai com você no seu momento de intimidade com o seu cônjuge. Não fique, meu Deus, e agora? Fique em paz, meu irmão. Os anjos batem palmas nesse tempo. Amém? O que eu quero dizer para você, ele caminha com você. Quantas vezes durante o seu dia você lembra que o Espírito Santo está com você? Quantas vezes você lembra? Sabe, o poder do Espírito Santo nas nossas vidas foi conquistado a preço de um grande sacrifício. Um sacrifício de sangue, um sacrifício de entrega. E nós não podemos simplesmente relevar isso. Amém? O grande movimento do avivamento que houve foi Deus mostrando ao seu povo: vocês estão fazendo as coisas racionalmente, só de acordo com o seu intelecto, com a sua capacidade, mas eu dei a vocês uma instrumentalidade. Existe uma pessoa que está agindo junto de vocês, para que vocês possam colocar em prática o meu projeto. Gente, você parou para pensar que o que nós fazemos para o reino de Deus é um projeto que não é nosso, e o projeto é para Ele. Ele desenhou esse projeto, e Ele quer executar
através de nós. E eu fiquei pensando ali no meu tempo de oração, puxa, Senhor, bem que o Senhor podia mandar, assim, para o Senhor não ter que vir aqui pessoalmente, o Senhor podia mandar um anjo para ministrar a gente aqui. Imagina que coisa sensacional. E de repente podia ser o próprio Espírito Santo aqui ministrando, o próprio Senhor Jesus. Mas Ele escolheu usar a mim e a você. Sabe, a vida tem muitos púlpitos, que não é esse lugar aqui. Púlpitos que o Senhor quer usar a sua vida. E sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir. O Espírito Santo de Deus é a ferramenta, por assim dizer, ou seja, é a instrumentalidade que Ele estabeleceu para que a gente pudesse cumprir a vontade dEle. Amém? É muito lindo a gente falar, Senhor Deus, eu quero fazer a Tua vontade. Você ora assim? Senhor Deus, faça a Tua vontade em mim, a despeito de qual seja. Mas sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos fazer. Se nós não permitirmos que o poder do Espírito Santo haja através de nós, nós não vamos conseguir. Amém? Eu quero falar sobre 3 aspectos para você, sobre a questão do Espírito Santo, como uma promessa. O primeiro é esse, o Espírito Santo como uma promessa de Deus. Lá em Ezequiel 36, 26 diz assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Novamente aqui eu tomei a liberdade de pegar algumas palavras que são no original hebraico e traduzir para nós de maneira que ficasse mais clara. Então quando ele fala ali de dar-vos-eis um coração novo, muitas vezes nós associamos a questão do coração com a área emocional, não é verdade? A área sentimental é que está ligada no coração. Mas no original, essa palavra é leb, que é mente. É a nossa capacidade de raciocinar, de fazer escolhas. Não são as emoções guiando a minha vida, mas é a minha mente guiando as minhas emoções, que é diferente. Amém? Então ele está falando de colocar uma mente nova. Mudar a nossa mente, mudar a nossa maneira de pensar. E aí continua falando que vai colocar dentro de nós um novo espírito. Essa palavra espírito é ruá, que é fôlego. É o sopro de Deus. Amém? E aí ele fala de tirar o nosso coração de pedra, e aqui a gente precisa de tradução para isso, um coração endurecido, um coração que não é sensível. E gente, não se engane, a vida muitas vezes quer trabalhar em nós. Quando eu falo a vida, a gente sabe do que a gente está falando, das forças do adversário para produzir em nós um coração duro. Sabe o que é um coração duro? É quando você chega na presença de Deus e aquilo não move você. E você não sente nada. Eu não estou falando que você precisa sentir um calafrio, um arrepio, um calor. Pode acontecer, pode não acontecer, mas uma coisa deve acontecer. Você deve sentir uma alegria plena dentro de você. De saber que você estava destinado à condenação e por causa dele você foi salvo. Sabe? O nosso coração começa a endurecer, Deus não consegue agir. Porque nós bloqueamos ele. E ele nos deu esse poder de nós escolhermos se nós queremos ele ou não. E aí ele fala que vai nos dar um coração de carne. Primeira vez que eu escutei uma ministração sobre isso, a pessoa explicava assim: o coração de carne é macio. É carne, é macia, você consegue apertar, você consegue moldar, mas o sentido é outro. Essa palavra carne aqui, gente, é bazar, que significa anunciar as boas obras. Você acredita nisso? Ele está falando que vai colocar um coração dentro de nós que é propício para propagar o reino. Sem esse coração nós não conseguimos fazer. Uma das coisas que muitas vezes eu questiono, e eu falo questiono não no sentido de criticar pessoas ou julgar pessoas, mas se o Espírito Santo produz transformação dentro de nós, às vezes tem pessoas que vêm para a igreja e entregam sua vida a Cristo Jesus, mas você vai olhar a vida dela, não mudou absolutamente nada, ela só acrescentou um programa a mais durante a semana que antes não tinha. Ela vem para a igreja,
mas não há mudança nenhuma. De modo que até as pessoas que estão à sua volta, pessoas que ainda estão, como a gente fala no mundo, pessoas que ainda estão perdidas, elas não conseguem notar nada. E eu me pergunto, será que o Espírito Santo está habitando mesmo nessa pessoa? Está me entendendo? O Senhor Deus desejou colocar um coração novo dentro de você, um novo espírito, um novo fôlego. Você é fogo de Deus nessa terra. Entenda isso. Quando você vai, a presença de Deus na sua vida é como a arca da aliança naquele tempo. Quando você entra num lugar, o lugar começa a melhorar por causa da presença de Deus na sua vida. Eu estou falando desse nível de poder. Amém? Em João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Essa palavra Consolador, gente, no original é o Paráclitos. Paráclitos é alguém que foi convocado para ajudar. Então Deus olhou para nós na sua infinita bondade e graça. Eu quero que eles executem esse projeto, mas eles precisam de ajuda. E eu vou mandar essa ajuda. Eu vou enviar alguém que vai ajudá-los em tudo. Sabe aquele dia que você acordou e achou que está tudo ruim, que o mundo está caindo na sua cabeça, que você está sozinho? Você já passou por um momento desse que você falou assim: Senhor, eu estou me sentindo tão sozinho. Nunca mais se sinta assim, porque você nunca vai estar só na face dessa terra. O Espírito Santo vai estar todo dia com você. Amém? Quando a palavra fala sobre o fôlego, sobre o ruá, eu gosto muito dessa associação que a palavra faz, até quando ela vai explicar para nós a questão do Espírito Santo. Não sei se você sabe, a palavra Espírito Santo no Novo Testamento, ela é pneuma agios. Quando a gente fala pneuma, vem muitas coisas na sua cabeça, né? Pneumonia, pneumologista, pneu de carro. Então, é uma ligação com o ar, está falando do ar mesmo. E quando fala agios é sublime, é majestoso, é mais alto que tudo. Então está falando literalmente de um vento, de um ar. E por que ele dá esse exemplo, gente? Sabe quando você está naquele dia quente de Limeira? E quando Limeira faz calor, né, pastor? O negócio aqui não é fácil, não. Mas sabe quando vem de repente aquela brisa fresca e bate no seu rosto? Fala a verdade, sai um sorriso, não sai? Eu pelo menos já falo assim: ai Senhor, aleluia por essa brisa fresca. Imagine que o Espírito Santo é como essa brisa fresca. E ele sopra. Você não consegue enxergar. Sabe, nós estamos nesse meio aqui, é muito interessante. Entre a minha pessoa e vocês aí, não há um vácuo aqui. Existe uma substância que está entre nós, ocupando todo esse espaço. Só que ela é invisível, inodora e incolor. Pelo menos aqui em Limeira. Lá em São Paulo não é bem assim, né? Ela tem uma corzinha meio cinza e já tem um cheirinho meio de poluição. Mas aqui em Limeira, glória a Deus, a gente tem um ar bem cristalino. Então você imagina que essa é a figura do Espírito Santo. Você não pode ver, mas ele está aqui. Sabe quando você pega o secador de cabelo e põe contra a sua pele e você sente a pressão? Você vê a sua pele amassar. Só que parece uma coisa sobrenatural, porque não tem nada ali, não tem nada tocando você. Mas tem, é o vento. E assim é o Espírito Santo. Ele age quando nós não enxergamos, nós não precisamos ver para isso. Amém? Ele é invisível, mas a sua ação é poderosa. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8 está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Aqui fala de uma expansão. Novamente eu quero pegar a figura da bomba atômica. A bomba atômica, ela explode, vem aquela onda de calor, vem as rajadas de vento e vai, né? Claro, no caso da bomba atômica, coisa ruim, tá? A gente vai devastando tudo no caminho. Imagine que quando Deus
manifestou o Espírito Santo dele naquele tempo de Pentecostes, foi como uma bomba atômica sobre a terra, e aquilo começou um ar, um vento a se mover para todas as direções. E o fato de eu e você estarmos aqui hoje, 2000 anos depois, no Brasil, bem distante de Israel, foi a ação do Espírito Santo. Você foi tocado por alguém que falou de Jesus, ou que te trouxe na igreja, ou que orou por você, que foi tocado por outro, que foi tocado por outro, e a gente vai voltando uma linha do tempo de crentes que propagaram o poder do Espírito Santo. Amém? Que coisa tremenda, gente. Sabe, e um dia a gente encontrar essas pessoas no céu. Fala, puxa, você orou por mim, você foi uma geração lá atrás, sabe, um avô, alguém da família, ou uma outra pessoa, um missionário que você talvez nunca tenha conhecido. E você foi gerado por causa da oração dessa pessoa. E você poder chegar lá e ver todos esses santos, que também são instrumentos como você é. Amém? Existe uma sinergia tremenda entre nós e o Espírito Santo, e nós precisamos compreender isso, né? Quando nós olhamos para a vida de Jesus, tem muitas pessoas que falam assim, Jesus fez todos os milagres que ele fez porque ele é Deus. Mas quando você lê na Bíblia, não é isso que está escrito. Lá está escrito que ele fez todos os milagres que ele fez, e houve todo esse poder nele, porque Deus era com ele. E lá em Lucas 3:21, quando há a descida do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus no seu batismo, foi ali que começou o seu ministério. Tudo que Jesus fez, gente, foi através do Espírito Santo, e foi proposital isso, para que você soubesse que você também pode. Você também pode. Carlão, mas eu sou pecador e Jesus é santo, ele nunca pecou. Eu sei, querido, eu sei disso. Mas entenda que quando o Espírito Santo de Deus entra dentro de você, ele mexe em coisas que você não consegue sentir, ele ativa o seu espírito que era morto, e é isso que começa a produzir vida dentro de você, e você consegue vencer o pecado por causa disso. Amém? Sabe, eu olho muitas vezes para os crentes, eu vejo que os crentes estão muito preocupados, estão bem focados em saber o que é pecado para se afastar, o que é glória a Deus. Amém? Muito importante. Então ele está lá, isso aqui é pecado, não vou, Senhor me fortalece, não quero cair nisso, não, meu Deus, me perdoa, caí de novo, mas não vou cair na próxima. Isso é uma grande bênção, mas a vida cristã não é só isso. A vida cristã não é só nos desviarmos do pecado, isso deveria ser, desculpa a expressão, gente, o básico. Deus quer fazer algo mais do que isso. O poder que está derramado dentro de você é muito além do que isso. Está na hora da gente começar a viver milagres poderosos do Senhor. Sabe, Paulo fala assim, olha, eu vim aqui, eu não estou ministrando a vocês com palavras de persuasão. Eu não estou tentando com a minha lábia, porque era um cara muito estudado, convencer vocês. Mas ele fala que ele veio com demonstração de poder. Demonstração de dunamis. Nós precisamos viver esse dunamis. Amém? Jesus não era um super-herói. Ele recebeu o poder para poder cumprir a sua missão. E assim também, todo aquele que crê, todo aquele que entrega o seu coração para o Senhor, tem à disposição esse poder. Talvez você tenha vindo hoje aqui, talvez você seja uma pessoa que entregou a vida para Cristo faz pouco tempo. Talvez você já tenha uma história com Jesus de longa data, mas você não experimentou essa dimensão do poder de Deus. Eu quero te dizer que Deus preparou esse dia para mudar a nossa história. Eu creio no profundo do meu coração que quem se apropriar dessa palavra hoje, os seus dias nunca mais vão ser os mesmos. Coisas diferentes vão acontecer. Amém? Mas não estranhe se o Senhor colocar você em alguns estreitos, porque é na batalha que o poder se manifesta. Amém? Eu queria falar sobre o Espírito Santo e a conversão. João 3, de 5 a 7 diz assim:
Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Eu fico pensando na ação do Espírito Santo, e a gente muitas vezes traz na nossa mente assim, o Espírito Santo que habita em mim porque eu aceitei Jesus. Mas a obra do Espírito Santo aconteceu muito antes disso nas nossas vidas. Eu fico pensando em cada momento da minha vida, antes da minha conversão, e tantas coisas erradas que eu fiz. O Espírito Santo não estava ignorando aquilo tudo, ele não estava distante do tipo, ele decidiu andar nas trevas, deixa ele andar nas trevas. O Espírito Santo já sondava os nossos corações antes que nós pudéssemos entregá-lo para Cristo Jesus. Ele já sabia o que havia lá dentro. E ele foi preparando todo o caminho até o momento certo. Eu não sei se eu já falei para vocês, antes de me converter, eu era um cara extremamente materialista. Eu não estava nada preocupado com coisas espirituais. Diferente, por exemplo, dos meus pais, que eles procuravam, eu não sabia aonde. Então procuravam em vários lugares. Eu não queria nem saber, não me interessa, religião, espiritualidade, não me interessa, não me chame para nada disso, meu negócio é essa terra aqui, o que eu pego, o que eu toco, o que eu vivo, o que eu experimento, o prazer que isso me dá. Gente, estou só traduzindo para vocês qual era a minha maneira de viver, tá? Não era que essa era a minha declaração, mas essa era a minha maneira de viver. Eu não sei se eu falei para vocês que o Espírito Santo ele começou a tocar no meu coração através de um livro que nem crente não é. É um livro de ficção científica que contava a história de um projeto nos Estados Unidos, de uns caras que descobriram uma máquina do tempo e voltaram no tempo e escolheram qual momento do tempo a gente vai voltar. Vamos voltar no momento que mudou toda a história, vamos voltar no tempo de Jesus. E esses dois militares, eles aprendem a língua, né, para poder andar naquele meio. E, gente, tem toda uma tecnologia descrita no livro, incrível assim. Né, a máquina, como funcionava, quais eram os sistemas que eles tinham. Mas sabe o que começou a tocar o meu coração de uma maneira tremenda? Toda vez que Jesus aparecia onde eles estavam, e eles descreviam aquilo que Jesus estava fazendo, eu falei, peraí, esse Jesus ninguém tinha me contado que existia assim. Eu estou imaginando um Jesus distante, e aqui eu estou vendo um Jesus que está andando comigo. E uma das frases que gravou no meu coração, gente, gravou até hoje. E foi um momento onde ele começou a me instigar de uma maneira muito intensa. Foi uma cena que Jesus aparece dentro de uma casa. Ele já estava lá com alguns discípulos, tipo infiltrado. E aí Jesus vira para ele, ele conta que foi uma sensação incrível. Jesus olha para ele com um olhar assim do tipo, eu sei quem é você. Você não é desse tempo. Você está vindo de um outro lugar. E aí ele vem na direção desse militar e fala assim, seja bem-vindo. Aquele seja bem-vindo, gente, entrou aqui dentro. Eu falei, peraí, tem alguém que me ama. Desse tempo até a minha conversão demorou um pouco, gente, porque o trabalho de Deus, ele é minucioso. E eu falo para vocês que às vezes as feridas que a gente tem dentro de nós, se Jesus vier e arrancar todas de uma vez, a gente morre, é que nem um médico operando, né, o paciente. Se tentar operar tudo de uma vez só, nós vamos perder o paciente. Vamos fazer em etapas. E é exatamente assim que ele fez. E a única explicação que a gente tem para isso é essa ação sobrenatural de Deus. Senão eu nunca estaria aqui. Esse cuidado dele de ir ministrando, pontuando e ensinando, até que eu pudesse estar pronto para falar. Agora eu entendo o que eu preciso. Amém? João 16, 7, 8 diz assim, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Talvez os momentos mais terríveis que a gente passa na presença do Espírito Santo, no início da nossa conversão, é quando ele fala para nós, olha, eu sei que você está se achando a última bolacha do pacote, eu sei que você está se achando sensacional, não é? Mas você é pecador.
E eu vou ter que te mostrar quanto pecador você é. E quando Ele abre os nossos olhos para olhar para o nosso interior e a gente vê quem nós somos de verdade, bate aquela tristeza profunda e fala: meu Deus, eu não sou nada. Eu me achava muita coisa, mas eu não sou nada. E ao mesmo tempo vem o Espírito falando: eu sei que você não é nada, mas eu, dentro de você, sou tudo. Um tesouro guardado num vaso de barro, que é isso que nós somos. Amém? Se Ele não viesse nos convencer que nós precisávamos mudar, gente, nós não estaríamos sentados aqui. Você já agradeceu ao Espírito Santo por isso? Espírito Santo, obrigado por abrir os meus olhos, porque senão eu ia estar perdido até hoje. Eu não ia conseguir diferenciar meu pé esquerdo do direito. Sabe, o Espírito Santo é muito importante, gente. Nós vamos sair daqui hoje vivendo uma nova dimensão do Espírito. Amém? Mateus 7, 21 a 23 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, tipo, é na frente de todo mundo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Interessante, né? A gente vê aqui parece um contrassenso, né? Mas espera um pouquinho, essas pessoas fizeram coisas sobrenaturais. Então, Jesus não falou assim: não, vocês não fizeram, vocês estão mentindo. Não foi isso que Jesus falou. Porque o reino das trevas também tem poder. E também faz milagres, entre aspas, tá, gente? Tem coisas que aparentam. Mas a grande chave desse texto está no seguinte: é aquele que faz a vontade do meu Pai. Você já perguntou para o seu Pai celestial qual é a vontade dele para você? E se Ele já te disse, você já está cumprindo? Essa é uma pergunta que eu quero que você leve para casa hoje. Reflita. O que é que o meu Pai quer de mim? Será que eu já estou fazendo? E às vezes eu pergunto: Senhor, será que eu já estou cumprindo a Tua vontade? Porque às vezes a gente começa a se enganar, do tipo: eu abri uma célula em casa, já estou ministrando pessoas. Senhor, já estou fazendo a Tua vontade, hein? Estou ganhando lá um espacinho no céu. Não, você não está ganhando um espacinho no céu por causa disso. O seu lugar na presença dEle é por causa do sangue de Jesus. Mas às vezes o fato da gente fazer alguma coisa para o Senhor, e depende muito da motivação que nós fazemos também, a gente já fica assim: já estou servindo a Deus. Mas será que é isso que o Senhor quer que você faça? Ou apenas isso? Pense nisso. Ore o Senhor. Busque a Deus nesses dias. Procure a sua presença para falar isso: Senhor, eu não sei se eu estou cumprindo a Tua vontade, mas eu quero. Porque nem eu e nem você vamos ser felizes se a gente não estiver na vontade de Deus. Amém? Nenhum de nós quer chegar naquele dia, quando nós vermos Ele face a face, e olhar para aqueles olhos lindos, aquele rosto formoso, e poder ouvir algo assim: eu não te conheço. Você, como eu, tem o desejo, eu imagino, de chegar na frente dele, e quando a gente olhar para aquele rosto lindo, a gente vê aquela expressão de amor, e os braços dele se abrir, e você dá aquele abraço bem apertado, sabe? Mas não me solta, Jesus, que eu não quero ir para lugar nenhum. Amém? Se não fosse o Senhor, nós não teríamos uma conversão verdadeira, e sem Ele não há uma mudança real. Ele é a prova de que nós nos entregamos, porque nós somos transformados diariamente. E eu quero fechar com o último aspecto da questão do Espírito Santo, é o Espírito Santo e a vida cristã. Em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação.
E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Eu assinalei duas partes aqui desse texto, que é os selados e o penhor. Quando a gente fala em selo, para a gente é meio sem sentido, né? Porque a gente pensa em carta, que tem aquele selinho que você passa o guspe lá e cola. Quer dizer, ninguém mais usa isso, porque a gente tem e-mail, tem WhatsApp, né? Um negócio totalmente arcaico, né? A gente usava às vezes carta para mandar de um país para o outro, porque era mais complexo ligar, as ligações eram muito caras. Hoje você liga de graça pela internet, gente. Mas enfim, o selo que está falando aqui tem uma outra função. Naquele tempo, os papéis, os documentos produzidos eram pergaminhos, era uma coisa enrolada. E para que aquilo que você fosse levar de um lugar para o outro tivesse validade, ou seja, a pessoa que está recebendo esse escrito soubesse que aquilo é real mesmo, que não é uma falsificação, fazia-se, normalmente o rei tinha um anel que tinha algumas inscrições entalhadas, e era colocada uma cera quente sobre esse papel, e o anel fixava isso, essa cera esfriava e travava o pergaminho. E lá naquela cera estava impressa as insígnias do rei. E você sabia que aquele documento era oficial. Aqui está dizendo que você foi selado com o Espírito Santo. Significa que tem um documento real, uma assinatura real na sua vida. Quando você anda aí fora, e o diabo e os seus demônios estão ali percorrendo a terra para fazer o mal, quando eles olham para você, eles falam: tem um selo ali. Vocês estão vendo? É as insígnias de Jesus Cristo. Você é um emissário real. E a palavra fala que o Espírito Santo também é o penhor. É uma das coisas que assim, eu já ouvi falar, mas nunca fui. Né? Loja de penhores, não sei ainda se existe isso. Acho que no centro de São Paulo acho que ainda existe. Então o que é isso? Você vai lá e empenha alguma coisa, coloca alguma coisa de valor, você dá um relógio, uma joia, alguma coisa em troca de um valor. E você tem um X tempo para devolver esse valor e recuperar aquilo que está lá. Senão, se você gastar esse dinheiro, ele fica com o penhor, com o que você deixou lá, e ele vai usar isso para repor esse dinheiro. Normalmente, uma casa de penhores vai te pagar muito menos do que vale, obviamente. Né? Agora, entenda aqui o que o Senhor está falando. Ele está falando que o Espírito Santo é o penhor dele sobre a sua vida. Isso significa que ele colocou uma garantia em você. Eu estou colocando uma garantia na sua vida, que eu vou vir te buscar. Nunca se esqueça disso, eu vou vir te buscar. Eu deixei uma garantia aí. Amém? Naquele dia nós vamos exultar. Mas hoje nós também podemos, porque nós temos o penhor de Deus dentro de nós, o Espírito Santo. Eu vou falar rapidamente sobre 4 aspectos da ação do Espírito Santo no crente, só para a gente exemplificar a ação dele sobre nós. Primeiro está em Romanos 8,13, que diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Nós podemos viver uma vida livre por causa do Espírito Santo. Nós podemos vencer o pecado que nos assedia de tão perto por causa do Espírito Santo. Nós podemos mortificar a nossa carne por causa do Espírito Santo. Amém? Se você tem uma área na sua vida que tem dificuldade, que tem fragilidade, na qual é uma área que normalmente você, quando é atacado, você cai. É essa área que você tem que falar: Espírito Santo, muda a minha história. Entra nessa área, faz um rebuliço dentro de mim. Essa deve ser a sua oração. Romanos 8,14 agora. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Quando você olha o livro de Atos, eu fico assim perplexo da ação profunda do Espírito Santo, a ponto do Espírito impedir Paulo de se deslocar para uma certa região, porque ele não tinha projeto lá. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele nos resistiu, e depois em oração ele nos indicou o caminho que nós tínhamos que ir.
Quantas vezes você toma decisões sem consultar o Espírito Santo? Quantas vezes nós fazemos isso? O Espírito Santo tem um caminho para você que é melhor que o seu. O Espírito Santo tem um lugar para você que é melhor que o seu. Aprenda a confiar no Espírito Santo. Ele guia, Ele dá a direção. Romanos 8:26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Sabe, eu sempre que eu ministro as pessoas na célula ou no nosso curso, eu falo sobre a questão de orar em línguas. Orar em línguas, gente, não é, que legal, ele ora em línguas. Orar em línguas não edifica ninguém à sua volta. Edifica você mesmo, porque é o próprio Espírito Santo, usando a sua boca e orando em línguas espirituais, coisas que você não sabe sobre você mesmo. Então eu estimulo, mas Carlão, como funciona isso? Você precisa desejar, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que desejar os melhores dons, a gente tem que buscar. Muitas vezes a gente fica sentado assim, falando, Senhor, a hora que o Senhor quiser derramar, eu estou aqui. Já parou para pensar em mudar essa estratégia? Fala assim, eu não vou mais ficar sentado esperando não. Senhor, eu quero fluir nos teus dons. Eu quero que isso tenha liberdade dentro de mim. Não é para mim, não é para que eu me sinta grande coisa. É para o outro. É para eu ser instrumento. Amém? E se você não ora em línguas, em nome de Jesus, busque a partir dessa semana, busque a partir de hoje. Porque quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Bater é abrir-se-vos-á. Amém? E o último, Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é uma dúvida que você nunca vai ter. Porque o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai imprimir em você a identidade que você recebeu. Você recebeu uma identidade nova de Deus. Você era só criatura, agora você é filho. E você nunca vai ter dúvida disso, porque o Espírito Santo vai estar todo dia lá com você, falando, é isso aí, filhão. É isso aí, filhona. Vamos em frente, não desiste. Não deixa se abater, eu estou contigo. Se você fraquejar, eu te seguro. Você nunca vai estar sozinho. Amém? E eu queria só concluir essa mensagem. Eu e o pastor Renato tivemos o privilégio, dentre muitos líderes na nossa igreja, de sermos discípulos do pastor Daniel. Eu fui discípulo do pastor Daniel antes do Renato, na época que o Daniel foi líder da rede de jovens, o Renato depois, quando estava na célula deles. Mas tinha uma coisa que o pastor Daniel sempre falava, é que faz tempo que eu não escuto ele ministrar, mas ele sempre falava essa questão das promessas de Deus. Deus tem mais de 8.000 promessas para a sua vida na Bíblia. Eu nunca fui lá contar, gente. Eu confesso para vocês, não vou ficar contando promessas, tá? Se é uma promessa eu recebo. Mas eu fiquei refletindo sobre essa questão e eu me alegrei. Porque de todas as promessas que Deus nos deu, sabe? Eu sei que planos tenho para vós, são planos de paz e não de mal, né? Então, Deus tem muitas promessas para nós. Mas tem uma promessa, gente, que para mim é a mais tremenda de todas. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu colocarei em vós o Espírito Santo. Deus habitando dentro de nós. Aleluia, gente. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você começasse aí no seu lugar a invocar a presença do Espírito Santo. Eu queria que, se possível, alguém dedilhasse alguma coisa, ou alguém do louvor, ou uma música. Eu sei que estou saindo da caixinha. Jamobel, se puder, puxa um instrumental. O Espírito Santo está falando já com você. Queria que as luzes abaixassem um pouquinho.
porque agora é o momento de você buscar a presença dEle, de você falar: Espírito Santo, eu não tinha uma vida ruim, mas eu quero ter uma vida melhor de experimentar a Tua presença, uma vida melhor de fluir na Tua presença, ser tocado pelo Senhor todos os dias, ser guiado, fortalecido. Eu não quero ser uma pessoa proativa no sentido de quero fazer um monte de coisa para o reino, porque às vezes a gente faz muita coisa e não está fazendo nada. Eu quero fazer o que o Senhor determinou que eu fizesse. Eu quero desempenhar o papel que o Senhor designou que eu desempenhasse. Espírito Santo, eu te peço agora, vai tocando em cada um aqui, para que haja nessa manhã, Senhor, um despertamento em todos nós, porque, Senhor, eu só estou aqui em cima, mas eu me incluo com eles. Um despertamento, que os nossos olhos espirituais se abram, os nossos ouvidos espirituais se abram, e o nosso coração esteja sensível, porque o Senhor quer fazer grandes coisas no nosso meio. Espírito Santo, essa igreja aqui, e quando eu falo não a igreja, esse templo ou esse terreno, mas o teu povo que aqui se reúne, eles são como um farol neste lugar. Eles são como um farol em Limeira. E nos lugares de Limeira, Senhor, e adjacências que há trevas, essa luz brilha a luz destes que o Senhor levantou e daqueles que o Senhor ainda irá trazer. Mas é necessário, Senhor, uma mudança, é necessário um novo tempo, é necessário que nós nos disponhamos, é necessário que nós olhemos menos para os nossos problemas e comecemos a focar no propósito, no projeto do Senhor. Que nós tenhamos coragem, que nós nos movimentemos ao invés de ficarmos sentados. Espírito Santo, derrama ousadia e intrepidez sobre o teu povo. Levanta, Senhor, uma igreja inflexível com as coisas desse mundo. Levanta uma igreja que é empoderada, que tem o dunamis do Senhor. Que tem, Senhor, essa infinitamente maior bomba de hidrogênio dentro de cada um, pronto para explodir a glória de Deus aonde estiverem. A tua palavra fala, Senhor, que a sombra curava, que as roupas curavam, porque o teu poder expandiu a dimensão, é muito além. Senhor, que nós tenhamos experiências nesse nível de entrarmos em alguns lugares e os lugares serem transformados por causa do teu poder, pessoas enfermas serem curadas sem que nós venhamos a orar, porque é o teu poder, Senhor, é o teu poder. Porque muitas vezes achamos que é a nossa influência que vai mudar alguma coisa. A nossa influência não é nada, Senhor, mas a tua é tudo, porque é tudo para ti, tudo por ti, é para a tua glória, Senhor, não é para a nossa. Espírito Santo, levanta um exército neste lugar, levanta um exército neste lugar. Eu queria te dar a oportunidade aí, de onde você está, se você quer ter uma experiência com o Espírito Santo como você nunca teve, que você levante e venha aqui no altar, e essa vai ser a sua atitude de: Senhor, eu não estou contente com o que eu estou vivendo hoje, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu preciso de mais. Se eu não tiver mais do Senhor, eu morro. Se eu não tiver mais do Senhor, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Venha, não perca essa oportunidade. Nós estamos falando aqui de viver um novo tempo, e eu creio que Deus tem um novo tempo para todo aquele que deseja. Então, se você deseja, venha. Você que está em casa, você pode ir aí na sua casa também, se levantar, se manifestar como você achar melhor, mas porque você quer mais, você quer ter uma experiência com Deus como você nunca teve até aqui. E eu quero dizer, Ele está ávido e desejoso de dar algo para você que você nunca experimentou. Aleluia, Senhor. Aleluia. Venham diante do Deus vivo. Ele está aqui hoje. Senhor Jesus, nós nos prostramos diante de Ti.
Obrigado pelo teu Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Essas águas caindo são o Espírito Santo. O Espírito Santo está neste lugar. Vem, Espírito Santo, nós te desejamos, vem. Espírito Santo, vem. Nós temos uma missão para cumprir, nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti nas nossas casas, nas nossas famílias, Senhor. Nos dá sabedoria para educar os nossos filhos. Nos dá, Senhor Deus, entendimento para nos submetermos aos nossos pais. Espírito Santo, nos dá amor, respeito, para que nós com o nosso cônjuge consideremos assim o cuidado extremo do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a fluir no Teu Espírito. Nos ajuda a sermos instrumentos do Senhor no nosso trabalho. Sermos instrumentos do Senhor no trânsito, na academia. Nos ajuda, Senhor, a tocar nos corações das pessoas que estão à nossa volta. Meu Deus, olha esse bairro todo aqui em volta de onde nós estamos. Espírito Santo, explode como uma bomba atômica neste lugar. Irradia, Senhor, a Tua presença. Irradia a Tua presença. Senhor Deus, nós queremos nos submeter, Espírito Santo, à Tua direção. Vem, Senhor, vem nos encher. Nós queremos mais, nós queremos muito mais. Nós precisamos de mais. O Senhor é a nossa herança. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, vem com o Teu fogo. Espírito Santo, vem com o Teu fogo. Teu fogo, Teu fogo. Espírito Santo, vem neste lugar. Vem neste lugar, Senhor. Espírito Santo, vem nos tocar. Espírito Santo, vem transformar. Queremos mais de Ti, muito mais de Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Quer cantar alguma coisa? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Teu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua
Aleluia, Senhor. Queremos contemplar a Tua glória, os céus abertos diante de nós. Oh, meu Deus, vem nos incendiar, Senhor. Que nós saiamos deste lugar, nessa manhã, diferente do que chegamos aqui. E nessa semana, Senhor, coisas tremendas, estupendas, Senhor, e extraordinárias comecem a acontecer. Esse é o Teu povo, meu Deus, que se chama pelo Teu nome. Esse é o Teu povo, a Tua igreja. Ah, Tua noiva linda. Ornamenta, Senhor, para a Tua glória. Obrigado, Espírito Santo, por ter nos trazido até aqui. Obrigado, Espírito Santo, por ter nos conduzido. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu amor dentro de nós. Obrigado por nos sustentar nos dias mais difíceis. E obrigado por nos comissionar por uma grande obra. A obra que não é nossa, Senhor, mas é Tua. Um projeto que não é nosso, mas é Teu. Usa, Senhor, o Teu povo, sem limitações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria dar um tempo para você agora também poder trazer os seus dízimos e as suas ofertas aqui diante do altar do Senhor. O Senhor Deus, Ele ama aquele que dá com liberalidade. Se você for entregar, entregue agora diante do Senhor a sua semente, para que o Senhor possa multiplicar muitas vezes sobre a sua vida. Se você hoje está passando por um momento de escassez, não fique tímido no seu lugar, não fique apreensivo, nem fique triste. Porque o Senhor Deus tem provisão para o seu povo. Pois como está escrito, eu nunca vi o justo mendigar o pão. O justo não é aquele que nunca erra. O justo é aquele que foi justificado. Justificado por Cristo Jesus. Senhor Deus, eu abençoo o Teu povo, para que tenham recursos e provisão que vem do alto. Desde, Senhor Deus, dos recursos espirituais, até, Senhor Deus, todo recurso físico, material. E em todas as áreas, Senhor Deus, que eles abundem. Senhor, faça de cada um aqui um investidor do reino. Em nome de Jesus, se tem alguém, Senhor, que porventura hoje chegou aqui, está desempregado, passando por um momento de escassez. Meu Deus, traz abundância, traz o Teu recurso, abre portas, Senhor. Em nome de Jesus. Nós consagramos a Ti tudo aquilo que é colocado no Teu altar, seja, Senhor, através fisicamente do culto, ou através, Senhor Deus, de cada depósito ou transferência feito pela internet, porque tudo é Teu. Essa igreja é Tua e as nossas vidas também. Senhor Deus, dá entendimento, discernimento e estratégia. E Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata. No Senhor não há limitação nenhuma. A minha oração, Senhor, é que sobre essa igreja venha uma abundância tal, como nunca se viu, nem tampouco se pediu. E que isso seja, Senhor Deus, Tua instrumentalidade para os serviços sociais, para acolhermos as pessoas, para alcançarmos os corações que o Senhor tem já separado para essa obra e para esse ministério. Louvado seja o Teu nome sempre. Tudo é Teu. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e as Tuas consolações, Espírito Santo da promessa, seja hoje e sempre sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Queridos, Deus te abençoe, um bom domingo, uma boa semana, que o Senhor prospere o seu caminho, que seja um tempo de muita alegria, e se prepare para os sinais, porque eles vão vir. Amém? Deus abençoe.